Eu gostaria de iniciar agradecendo a participação de todos aqui no Congresso de Construção Civil, Construção 2020. Eu vou falar um pouco agora sobre termografia de infravermelho, estudando a questão de grau de dano e diagnóstico de fissuras. Eu sou o professor Elton Bauer, da Universidade de Brasília, e atuo nessa temática de patologia, degradação e desempenho de edifícios. Pois bem, a nossa apresentação está colocada nesses itens. Nós abordaremos inicialmente alguns conceitos básicos e simples. Vamos falar um pouquinho de como estudar as patologias empregando a termografia de infravermelho. Vamos falar sobre a aplicação para o caso específico de fissuras, dando continuidade de forma muito rápida, falando de um estudo experimental em laboratório desenvolvido aqui na Universidade de Brasília e algumas principais conclusões sobre o tema. Pois bem, a termografia de infravermelho, ela busca basicamente atuar na análise de informações térmicas obtidas a partir de câmeras termográficas, ou seja, dispositivos que capturam a radiação infravermelha e as transformam em temperaturas. Dessa forma, se podem estudar vários aspectos dos elementos do edifício, desde o estudo de defeitos, identificação da estrutura e outras avaliações importantes. Algumas características dessa técnica. As primeiras duas características, medições sem contato e medições à distância. Um termograma ele é obtido à distância, nós não necessitamos de nenhuma ação junto ao objeto-alvo, basta simplesmente termos um equipamento com resolução adequada para adquirirmos o termograma, se efetue a aquisição do termograma. O fato de termos medições à distância é muito útil na questão de inspeções, facilita enormemente a atuação do engenheiro. Medições em tempo real, ou seja, o que nós observamos no termovisor, na câmara termográfica, é o que acontece naquele momento lá na superfície do meu objeto-alvo. Nós temos a questão do mapeamento em uma imagem que é chamada termograma, como nós temos aqui um exemplo de termograma, onde nós temos o nosso objeto-alvo e as temperaturas aqui mapeadas por uma escala de cor. Fica bastante nítido essa observação. É uma técnica não destrutiva e se tem grande agilidade na obtenção dos termogramas e também na análise por softwares específicos aí fornecidos, na sua grande maioria, pelos fabricantes. O estudo dos defeitos. Primeiro, caracterizar um defeito. Um defeito ele tem características, por exemplo, pensarmos em um vazio, uma fissura, uma porosidade, etc. Ocorrem alterações em relação ao fluxo de calor. Todo defeito gera perturbações no padrão de fluxo de calor, oriundo basicamente de uma condutividade térmica distinta da outra região do material, uma densidade diferente e capacidade térmica diferente também. Frequentemente falamos que a resistência térmica do defeito é diferente da parte restante do meu elemento. Pois bem, essa perturbação gera alterações de padrão de temperatura na superfície que são captadas pela câmara termográfica e, dessa forma, se pode estudar os defeitos. Nós necessitamos dessa perturbação do fluxo térmico. Sem isso, nós não conseguimos estudar os defeitos. Então, se a perturbação de fluxo térmico ocorre num fluxo de calor de fora para dentro, na região da superfície, o defeito se apresentará, a região sobre o defeito se apresentará mais quente. Se o fluxo é de dentro para fora, a região sobre o defeito ficará mais fria. Essa condição ela é visualizada nesses dois termogramas, onde nós temos aqui à esquerda uma imagem feita numa fachada leste às 10 horas da manhã, onde eu tenho um descolamento aqui mais quente,
do que o restante da região da fachada. E aqui, à noite, às 9 horas da noite, onde o defeito ele aparece mais frio, o mesmo defeito aparece mais frio em relação às regiões circunvizinhas. Pois bem, outra questão bastante aplicada ao estudo das fissuras é a avaliação da abertura de fissuras. Nós temos aqui dois termogramas de uma placa fissurada, aqui em aquecimento e aqui em resfriamento ou arrefecimento. Nós podemos traçar uma linha paralela à fissura. Essa linha ela é exportada para o Excel e nós temos as temperaturas a cada pixel representadas aqui ao lado. Então, se observa a região à esquerda da fissura, com uma temperatura aqui próxima a 34 graus. Exatamente na fissura tem uma temperatura de 32,5 graus. E na outra extremidade a temperatura é mais alta também, chegando na proximidade de 34 graus. Pois bem, nós podemos usar essa técnica para medir a largura da fissura em pixels e convertê-la para uma unidade de milímetros, por exemplo. Aqui também podemos estudar o ΔT, que é o nosso contraste termográfico, ou seja, a diferença entre a temperatura da região do defeito e a temperatura da região sem defeito. No fluxo inverso, o fluxo de resfriamento, é o mesmo raciocínio, só que a temperatura na região do defeito é mais alta do que na região sem defeitos, como podemos ver nitidamente aqui nesse termograma. Pois bem, o estudo das fissuras implica em se entender um pouco do comportamento de transporte de calor no nosso sistema. Então, nós estamos em duas situações. Aqui a região da temperatura sem defeito e aqui a região da fissura, tá, onde eu tenho a temperatura do defeito. No aquecimento, nós temos por condução um transporte de calor que vem da superfície para o interior e efeitos convectivos na superfície e também na fissura. Se pergunta se esses efeitos convectivos realmente são significantes para se modificar a leitura no termograma. No arrefecimento, nós temos o fluxo de calor do interior da minha placa para a superfície. E na superfície, por convecção, ele vai para o meio ambiente. Da mesma forma, nós teremos a região da temperatura sem defeito e o pé da fissura, o meu defeito aqui caracterizado. Então, os efeitos de condução aqui também e os de convecção atuam de modo a se ter padrões nítidos aqui que são estudados pela termografia. Aqui um exemplo de uma fachada inspecionada. Foi uma fachada inspecionada aqui com 3 regiões, onde se estudaram as fissuras, se pode observar as fissuras. Aqui, uma fachada leste, com incidência do sol aqui até por volta das 12 horas. Se observa nitidamente que aqui às 10 horas eu tenho as maiores diferenças de temperatura entre a fissura e a sua região circunvizinha. Essa avaliação colocada em termos do ΔT, temperatura do defeito menos a temperatura da região circunvizinha, tá? É observada aqui. Nós temos às 10 horas os maiores valores observados para esse conjunto de fissuras. Então, é um indicador, é um parâmetro que pode servir para se caracterizar o dano que a fissura representa numa fachada. Nós temos aqui um estudo experimental que foi desenvolvido na Universidade de Brasília. Essa aqui é a dissertação de mestrado da engenheira Patrícia Milhomem, onde se construíram várias placas com fissuras. Aqui nós temos o croquis desse desenvolvimento, e essas placas foram estudadas em relação ao seu comportamento pela termografia. Basicamente, nós temos aqui um layout do ensaio, aqui de vista superior, onde eu tenho a placa ensaiada, tá, e um conjunto de lâmpadas de aquecimento e a nossa câmara termográfica aqui. E, obviamente, uma série de termopares inseridas nas placas, de modo a se ter uma análise mais detalhada da distribuição de temperaturas. Essa disposição aqui foi desenvolvida pelo engenheiro Eliar Pavon, no seu doutorado aqui na Universidade de Brasília.
e tem sido usada cotidianamente em nossas pesquisas. O equipamento termográfico é uma câmara termográfica FLIR T400 com o IFOV, que é o parâmetro de resolução de 0,82 miliradianos. Quanto menor esse valor, melhor a resolução do equipamento, em 2 ciclos de aquecimento e arrefecimento. No ciclo de aquecimento, então, temos o crescimento das temperaturas. Normalmente, as temperaturas das fissuras são menores do que das regiões circunvizinhas, dando um ΔT negativo, e chega um momento em que, inclusive, ocorre um equilíbrio e não se consegue visualizar a fissuração em alguns casos. No arrefecimento, nós temos aqui a queda da temperatura, como podemos observar, e a fissura ela está numa temperatura mais elevada do que a região circunvizinha. Então, se pode também estudar, através do indicador ΔT, essa evolução. Aqui nós temos um resultado de pesquisa da Patrícia Mota Milhomem, tá? Do seu mestrado, em que nós estudamos aqui, para uma profundidade de 10 milímetros, uma fissura de 10 milímetros de profundidade, 3 aberturas, 1, 2 e 3 milímetros. Então, se observou esse comportamento no ciclo de aquecimento e arrefecimento. No aquecimento, se observa nitidamente que a fissura com 3 milímetros de abertura, ela tem um comportamento de ΔT maior, tá? E também ela inverte o seu sentido de ΔT exatamente quando é desligado o conjunto de aquecimento. Para as outras fissuras, além de se ter um comportamento similar para 1 e 2 milímetros, ocorre até, antes de se atingir o final do aquecimento, já uma estabilização do padrão térmico, não sendo visíveis mais as fissuras. Isso é importante para que numa inspeção se possa caracterizar adequadamente a fissuração. Então, podemos observar então que se distingue aqui a maior abertura, de 3 milímetros, é nítido isso, e a melhor visualização é no início do aquecimento. Essa condição aqui de ΔT no início do ciclo de aquecimento é a que nos permite caracterizar melhor as diferenças existentes. Da mesma forma, agora estudando outra situação, uma abertura de fissura de 3 milímetros e 3 profundidades, 5, 10 e 15 milímetros, se observou o seguinte: as fissuras com 5 e 10 milímetros de profundidade têm um comportamento com ΔT um pouco mais elevado do que da figura anterior, mas 5 e 10 milímetros elas se comportam de forma similar. E ocorre distinção para a fissura mais profunda, que é de 15 milímetros. Se observa que a inversão de fluxo ocorre ao final da fase de aquecimento para todas as fissuras. Então, se pode observar aqui nessa situação que a maior profundidade de fissura de 15 milímetros, ela é plenamente detectável pelos indicadores aqui, o ΔT, e também a mesma observação de analisar o início do aquecimento, tá, como o momento de se fazer as leituras, sendo que o ΔT ele é de maior valor nessa condição e distingue a fissuração. As conclusões principais que podemos colocar: então, o ΔT ele é classificatório do grau de dano, ou seja, da profundidade da abertura. A abertura, por sua vez, ela pode ser medida pelo método da linha, como nós vimos no início, com isso caracterizando distintamente essas situações. Se pode, por termografia quantitativa, atribuir aqui um diagnóstico e um grau de dano à fissuração. Em campo, é necessário um estudo contínuo por um período de aquecimento no mínimo de 2 horas, com leituras paulatinas. E o momento de análise é o início do aquecimento. Sempre esse padrão se observa como importante. Então, se classifica a fissuração por ambos os parâmetros, ΔT e abertura, da abertura termográfica da fissura, e essa aplicação da termografia exige equipamentos com resolução adequada e cuidados para a obtenção de valores precisos das temperaturas. Isso exige que eu trabalhe com emissividade adequada, temperatura refletida adequada, que o termografista saiba evitar os reflexos,
E se trabalha em campo com termografia passiva, ou seja, é possível fazer sem nenhum problema essa inspeção e caracterizar o grau de dano da fissuração. Agradeço aqui a organização do Construção 2020 e ao Laboratório de Ensaio de Materiais da Universidade de Brasília, que fez o aporte de equipamentos para essa pesquisa. Muito obrigado.